Olá pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAN e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais, os links estão aí na descrição. Hoje nós vamos dar continuidade às videoaulas do módulo do GSAN, e a gente vai aprender agora a navegar na funcionalidade acompanhamento dos arquivos de roteiro. Para acessar a funcionalidade é muito simples. Você entra numa base do GSAN com seu login e sua senha, vem aqui na árvore do menu GSAN, módulo atendimento ao público, submódulo ordem de serviço, roteiro, acompanhamento dos arquivos de roteiro. Se você lembrar, né, se lembrar das videoaulas anteriores, você vai ver que o GSANAS ele é um módulo do GSAN que ele faz a integração entre o smartphone do agente em campo e o banco de dados do GSAN para a execução de ordens de serviço, né, em campo. Esse acompanhamento dos arquivos de roteiro é a fase final do processo do GSANAS, né, antes do agente em campo acessar os arquivos com as ordens de serviço no smartphone em campo. Para a gente chegar aqui nessa acompanhamento dos arquivos de roteiro, a gente tem que ter feito todo um trabalho de back-office que já tem videoaula sobre esse trabalho. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, mas só lembrando, vamos acessar aqui. Acessa a base de documentação da Consenso Tecnologia de qualquer navegador, digitando gsan.com.br. Quando você acessar a base, você vem aqui em treinamentos, videoaulas, Mobile, GSANAS, e tá aqui as videoaulas do GSANAS. Esse aqui é o trabalho de back-office antes da gente chegar no acompanhamento dos arquivos de roteiro. A gente tem que antes ter informado a calibragem para configurar as priorizações das ordens de serviço. Depois tem que ter definido a importância do logradouro bairro. O tipo de serviço já tem que estar ajustado, ó, informando o tipo de serviço que terá atualização manual ou automática, para trabalhar o planejamento do atendimento das ordens de serviço marcadas como automáticas no GSANAS. Depois manter a ordem o tipo de serviço, definir a importância do tipo de serviço, para definir a priorização, o grau de importância para o acompanhamento em campo das ordens de serviço, inserir uma equipe, manter uma equipe, definir o usuário para acompanhamento de equipe, programar fazer a programação automática do roteiro dos acompanhamentos de serviço, né, através da rotina BET 263, e só depois que essa rotina tiver liberada, né, é uma rotina BET que é submetida diariamente no período da noite, geralmente, que faz a distribuição dos serviços para as equipes que irão trabalhar no dia seguinte, de acordo com a carga diária de trabalho. Isso é feito aqui através dessa rotina BET. Depois que a gente fizer todo esse trabalho de back-office, a gente vai chegar aqui na tela, na funcionalidade de acompanhamento dos arquivos de roteiro, onde a gente vai informar a data da programação, no caso a data corrente de hoje, vai selecionar a empresa e a situação dos arquivos, né? E clicar em selecionar. E aqui a funcionalidade vai trazer os dados dos arquivos, com as equipes e as ordens de serviços, né? E a situação, as ordens de serviço para cada equipe e a situação do arquivo. Aqui no caso está todos os arquivos liberados. Se a gente quiser consultar outro tipo de arquivo, arquivo transmitido, arquivo em campo e arquivo finalizado, é só a gente alterar aqui a situação e clicar em selecionar para verificar essas ordens, esses arquivos que estão aí com as ordens de serviço distribuídas pelas equipes. Para calcular a quantidade de ordens de serviços que vão entrar na programação diária, o sistema leva em consideração a soma dos tempos médios de execução de todas as de todas as ordens de serviço priorizadas, que não podem ultrapassar a capacidade de trabalho das equipes da mesma unidade organizacional, que estão indicadas como programação automática. Essa funcionalidade de acompanhamento dos arquivos de roteiro, ela permite que os programadores do GSAN, eventualmente durante o dia, façam os ajustes na carga dos serviços para as equipes. Esses ajustes são feitos através desses botões. Eles habilitam algumas funções quando você seleciona a equipe. Então é feito esse ajuste na carga de serviços
e essa funcionalidade não permite que seja alocado um outro serviço para uma equipe caso o tempo gasto para atender a todos os serviços programados para o dia seja superior à carga de trabalho diária da equipe. Ok, essas ordens de serviços aqui foram incluídas então na programação automática, como a gente viu. São agrupadas em um registro para serem alocadas em uma equipe. Clicando em selecionar, como eu informei, todos os arquivos referentes ao filtro escolhido são visualizados. Para que a consulta tenha sucesso, só lembrando, é necessário que exista um roteiro programado com a data especificada, que é o que a gente faz aqui a gente programa esse roteiro aqui na programação automática de acompanhamento de serviço. Além disso, a funcionalidade só apresenta as ordens de serviço das equipes das unidades administrativas que o usuário foi autorizado a acompanhar. A gente só consegue ver as equipes da unidade administrativa que a gente pode acompanhar, que a gente está autorizado a acompanhar. Caso a gente queira detalhes sobre a ordem de serviço relacionada a uma equipe, é só clicar sobre a equipe correspondente. Por exemplo, essa aqui. Clicando, você vai ver a ordem de serviço, o sequencial da ordem de serviço, o endereço onde o serviço tem que ser executado, a situação do serviço e o tipo de serviço. As ordens de serviço que já tenham sido enviadas em dias anteriores serão exibidas e ao passar o mouse sobre o número da ordem de serviço vai ser exibido um hint, um textinho informando o último motivo da não execução do serviço. Então aqui no caso não tem nenhuma. Mas se essa ordem de serviço tivesse sido do dia anterior e tivesse sido remanejada para o dia seguinte, se você passando aqui o mouse sobre o link da ordem de serviço, a gente poderia ver o motivo da não execução do serviço. Vamos lá então. Vamos fazer o acompanhamento dos arquivos de roteiro. A gente já informou aqui a data da programação, a empresa, a situação do arquivo que a gente quer consultar, clicou em selecionar. E está aqui os dados de todos os arquivos. Equipe, quantidade de ordens de serviço programadas, quantidade de ordens de serviço retornadas. E a situação dos arquivos. Aqui no caso estão todos liberados. A gente clicando aqui em uma equipe, os botões, eles são habilitados. Alguns botões são habilitados. O botão é relacionado às ações liberadas, para as respectivas equipes. Ou seja, para essa equipe que a gente selecionou aqui, como ela está na situação ainda liberado, o arquivo foi liberado, mas não foi para o campo ainda. A gente ainda pode incluir um OS, consultar o mapa do percurso, do roteiro das ordens de serviço e cadastrar uma mensagem para a equipe. Lembrando que você clicando, deixa eu voltar aqui, você clicando sobre o nome da equipe, você vai ter a definição das ordens de serviço, que está distribuída para essa equipe nesse dia de trabalho de hoje. Se você clicar aqui no link da ordem de serviço, você vem para a tela de consultar a ordem de serviço. Aí você vai poder consultar o detalhe dessa ordem de serviço que está para essa equipe no dia de hoje. Aí você vai ter o número da ordem de serviço, a situação, o tipo do serviço, a prioridade, dados para consulta, dados da programação, dados do local da ocorrência. Nos dados da programação, se fosse uma ordem de serviço do dia anterior, ia estar o motivo do não encerramento e o motivo da não execução aqui. O hintzinho que quando a gente passa sobre o link lá, do número da ordem, a gente vê de primeira. Aqui você vê o detalhe então da ordem de serviço para essa equipe. Se você quiser incluir uma ordem de serviço para essa equipe, que ainda está na situação do arquivo liberado, você clica aqui em incluir a ordem de serviço. Você vem para a tela de incluir a ordem de serviço na programação da equipe. Você pode expandir a tela com os dados da equipe, código, nome, a placa do veículo, os componentes da equipe. E aqui os dados da ordem de serviço que você quer incluir. Se você não souber o número, nem do registro de atendimento, nem no número da ordem de serviço, você pode clicar na lupa. No caso da ordem de serviço, vai vir pesquisar a ordem de serviço, com várias chaves de pesquisa para você localizar a ordem de serviço. Clique em pesquisar. O sistema retorna a pesquisa com as ordens de serviço. Você clica sobre o link da ordem de serviço que você quer consultar.
verifica se é essa mesmo que você quer incluir para a equipe, copia o número da ordem de serviço, volta à pesquisa, e retorna para a tela incluir a ordem de serviço da programação da equipe. É só você jogar aqui o número da ordem de serviço. Se ela tiver na situação pendente, ela vai poder ser incluída. Se não, se ela tiver concluída ou tiver com outra situação, ela não consegue ser incluída no roteiro daquela equipe que você selecionou. Vamos ver. Ó, o sistema pergunta: o bairro da ordem de serviço informada não faz parte dos bairros das ordens de serviço da programação. Confirma a inclusão da ordem de serviço na programação? Você pode confirmar ou não, né? Mas a gente não vai confirmar. Mas se você confirmar, a ordem de serviço vai ser incluída para aquela equipe que você selecionou, que é essa equipe aqui. Além de incluir a ordem de serviço para essa equipe selecionada, você pode consultar o mapa do percurso dos roteiros das ordens de serviço. Ó. Então, está aqui o percurso. Ordem de serviço. Ah, não, desculpa. Começa aqui, ó, sequencial 1. Primeira ordem de serviço, segunda, né? Ele vai dando o mapa. Ordem de serviço com localização estimada, tá vendo? E está aqui o mapa do percurso da equipe que vai fazer esse roteiro de execução das ordens de serviço. Se você quiser cadastrar uma mensagem para essa equipe em campo, para quando você liberar o arquivo para ela, você clica aqui em cadastrar mensagem. Aí você vem para aqui para a funcionalidade de acompanhamento de arquivos de roteiro, o nome da equipe, seleciona o usuário, né? Se tivesse aqui disponível, selecionava o usuário e informa a mensagem. Informou a mensagem, você clica em cadastrar. Mas olha o que o sistema informa: o cadastro da mensagem é permitido apenas para arquivos com situação em campo. Então a gente vai alterar aqui, já vamos liberar então esse arquivo, está na situação liberada, ou seja, ele foi programado automaticamente. Então a gente vai liberar ele para campo. Clicando aqui em campo, o arquivo foi alterado para em campo com sucesso. Clica aqui, retorna para a funcionalidade. Seleciona agora a situação dos arquivos em campo. Localizou esse arquivo que você já liberou. Clica sobre a equipe, cadastrar mensagem. E clica em cadastrar. E a mensagem para a equipe foi cadastrada com sucesso. Ou seja, essa mensagem vai, né, junto com os arquivos de roteiro para quando ele for executar as ordens de serviço em campo. Retornar para os arquivos liberados, selecionar. Então aqui você pode fazer, você viu, né? Temos os arquivos liberados, a gente pode alterar eles para em campo ou pode alterar para finalizado. A gente pode escolher mais de uma equipe, inclusive. Vamos ver. Selecionar as equipes aqui. Selecionei as equipes que eu quero liberar, o arquivo de roteiro, com a programação, né, com o roteiro das ordens de serviço. Clica aqui em campo. Retorna para a funcionalidade. E aqui a gente pode consultar os arquivos de roteiro que já estão em campo, a situação em campo. Clicando sobre o link da situação em campo, o sistema vai abrir um arquivo texto com a descrição da ordem de serviço, né? Esses aqui já estão em campo.
retornando para os liberados. Se você quiser finalizar uma ordem de serviço, ou seja, para finalizar ele tem que ser uma situação em campo, né? Depois que a equipe já cumpriu o roteiro e esse arquivo retorna, né, para o banco de dados do GSAN via smartphone, com as ordens de serviço cumpridas ou com as que ele não conseguiu executar, você pode selecionar a funcionalidade que está em campo e clicar em finalizar. Daí você vai finalizar o roteiro aqui no banco de dados do GSAN. Você vai dar como finalizada e aquelas ordens de serviço que não foram executadas vão entrar na programação do dia seguinte, obedecendo aquelas questões, né, para que equipe que vai, né, qual a equipe que está alocada para cada bairro. Né. Aí vai depender de para onde essa equipe vai ser, né, vai estar localizada para cumprir essas ordens de serviço que não foram concluídas no dia e que vão ser remanejadas para o dia anterior. Aí depende também da carga horária da equipe por roteiro diário. Tudo isso sobre as equipes a gente define aqui. Quando a gente vai inserir a equipe e depois quando a gente vai definir o usuário para acompanhamento da equipe, né? Lembrando que isso aqui são as videoaulas da parte do back-office do GSANAS antes da gente entrar no acompanhamento dos arquivos de roteiro. Esses outros botões eles não estão habilitando, né? A gente viu o incluir ordem de serviço, consultar mapa, cadastrar mensagem, né? Se você clicar em todos aqui, vão ser selecionadas todas as ordens de serviço. Mas o botão aqui, remanejar a ordem de serviço, se ele tivesse habilitado, o que ele faria? Ele permitiria remanejar uma ordem de serviço para outra equipe de atendimento. Se tivesse uma equipe em campo e dissesse, olha, eu não vou conseguir concluir essa ordem de serviço, né? Entrasse em contato aí com você aí que está né, operando o GSAN, então esse botão aqui ficaria habilitado. Quando você selecionar essa equipe, você poderia remanejar uma ordem de serviço para outra equipe de atendimento. Atualizar a ordem de serviço, se tivesse habilitado, a gente poderia atualizar os dados da ordem de serviço cadastrada. Excluir a ordem de serviço, né? Ele ia excluir a ordem de serviço selecionada da rotina, da programação do roteiro, né? Desde que ela estivesse numa situação pendente. A gente só consegue excluir uma ordem de serviço numa situação pendente. Informar a situação da ordem de serviço na programação, esse botão permite informar ou modificar a situação da ordem de serviço na programação. Ela pode, através desse botão também, você pode informar a situação da ordem de serviço na programação. E reordenar sequencial, como o próprio nome já diz, o sistema permite reordenar a ordem de serviço. Desculpa, você clicando nesse botão, ele reordena a ordem de execução na programação. Aqui, por exemplo, você pode alterar através desse botão. Vamos pegar uma que esteja com... Você pode fazer essa reordenação, tirar uma ordem de serviço que esteja priorizada com a sequência 1, colocar ela, trocar com a 9, por exemplo. Você pode fazer essa reordenação de sequencial das ordens de serviço, a prioridade delas, né, para a execução do roteiro em campo. Por último, eu vou liberar todas essas ordens de serviço. Vamos ver. Coloquei todas elas em campo. Vamos ver agora. E aqui você vai liberando então as ordens de serviço, né, para colocar elas em campo. É uma funcionalidade simples, né? Tem todo um trabalho de back-office anterior que eu aconselho você a rever, né? As videoaulas anteriores
do módulo do GSanas. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo no YouTube. E aí você fazendo todo esse trabalho de back-office, o processo final, a ponta final, antes de ir para o smartphone do agente em campo, é esse acompanhamento dos arquivos de roteiro. E a gente viu, resumindo a videoaula de hoje, a gente viu como é que seleciona a data da programação, a situação das ordens de serviço e como é que a gente faz as operações disponíveis, né, para cada equipe, como é que a gente consulta uma equipe, consulta uma ordem de serviço. É esse o acompanhamento dos arquivos de roteiro, é isso que a gente faz quando a gente está aí na ponta final do processo do GSanas, né? Para você saber mais detalhes sobre a documentação dessa funcionalidade, deixa eu só retornar aqui, GSAN, atendimento, ordem de serviço, roteiro, acompanhamento dos arquivos de roteiro. Para você saber mais detalhes sobre a funcionalidade, que ela é de manuseio fácil, né? Mas ela tem várias nuances que seria interessante você ler na documentação. Você clica aqui no link em cima da tela e você vai ser direcionado para a base de documentação da Consenso Tecnologia referente à funcionalidade que a gente acabou de ter a videoaula, acompanhamento dos arquivos de roteiro. E aqui você tem o print das telas, né? E as orientações aí sobre a funcionalidade, né? Eu recomendo você a leitura, inclusive com a opção final de você imprimir essa documentação em Word, caso você esteja num treinamento e prefira. Lembrando que a documentação da Consenso Tecnologia, esses links marcados em verde, na documentação, eles apontam para documentações de referência que vão servir de base de apoio para essa documentação principal que foi assunto da nossa videoaula de hoje, acompanhamento dos arquivos de roteiro. Feito esse acompanhamento dos arquivos de roteiro na funcionalidade, aqui na funcionalidade, né, depois que você libera em campo, aí já é uma outra videoaula que já vai ser sobre a tela do celular, né? Como é que o agente em campo ele vai receber esses arquivos de roteiro, executar as ordens de serviço e retransmitir depois a situação dessas ordens de serviço de volta para o banco de dados do GSAN. Mas aí já é assunto para outra videoaula, pessoal. Saindo então aqui da base do GSAN. Muito obrigado pela paciência, pela atenção e até a próxima videoaula.